Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje, domingo, dia do Evangelho, um domingo de chuva, mas é um domingo de presente, um presente que Deus nos deu. Mais um dia de paz e compreensão. Hoje, o domingo sempre é um domingo saudoso, né? Você lembra de pessoas que você, amigos, né? Família. Domingo não tem jeito, é reunião de família, né? Enfim, é um dia abençoado. Eu ia começar, eu tenho prece de Cáritas, mas eu vou deixar para o final. Vamos apenas agradecer a Deus por este encontro, por estarmos juntos, reunidos em nome de Jesus Cristo, que possamos seguir adiante, que possamos sempre levar ao nosso irmão uma palavra de conforto e que o Evangelho do Cristo seja sempre a luz da nossa caminhada. Gratidão, Senhor, por estar conosco. Que assim seja. Bom, eu não estou mais na casa da minha mãe, estou na minha casa, mas na cozinha. Como eu falo, a cozinha é um espaço de boas energias, né? Porque é aqui onde nós conversamos, onde nós fazemos o nosso alimento. Então tem uma energia de amor na cozinha. Sejam bem-vindos à minha cozinha. Aí já tem ali o meu filtro de água. E falar em água, não esqueçam da água para ser fluidificada. Não esqueçam da lista. Sempre pedir a Jesus que vá de encontro aos nossos irmãos. Mas vamos lá? Capítulo 12. Amai os vossos inimigos. É fácil amar os nossos inimigos? Não é fácil, mas não é impossível. Mas tem um caminho que nós podemos fazer, é o caminho da oração. Em nossas orações, pedir sempre pelas pessoas que não gostam de nós, por aquelas que fizeram alguma coisa e nos deixaram magoados. Pedir que Jesus Cristo seja a luz da caminhada desses irmãos. Às vezes nós também podemos ser o inimigo de alguém, né? Mas pedir que Jesus Cristo proteja, mostre um caminho para cada um, que proteja a sua família e que ele encontre realmente o caminho com o Cristo. Essa é um caminho verdadeiro, porque o caminho da oração é o que nós pedimos para eles. Agora prestem atenção, o capítulo é 12, amai os vossos inimigos. É o número 14, quem tem o evangelho igual ao meu, é a página 164. E aí eu vou começar aqui, olha. Não faças aos outros o que não queres que os outros te façam. Já começamos aí. É a oração aos nossos inimigos. É poder se reconciliar, é pedir desculpa, pedir perdão e não ter uma caminhada sofredora. Afinal, você quer o melhor para você. Se você quer o melhor para você, você também tem que desejar isso para o outro. Você também tem que compartilhar. Não é só eu e o outro nada. Porque tudo de errado que você faz para alguém, volta a você. A bondade também. Só que a energia da bondade é de amor, né? É de caridade quando ela volta para nós. Então, vamos fazer sim, sempre. Vamos gerar sempre a melhor energia para nós e para os nossos irmãos. Francisco Xavier, Bordeaux, 1861. Que pensarão de mim? Dizeis frequentemente, se me recusar a reparação que me pedem, ou se eu não pedir àquele que me ofendeu, a reparação no caso. Os loucos como vós, os homens atrasados vos censurarão, mas os esclarecidos pela flama do progresso intelectual e moral dirão que agis segundo a verdadeira sabedoria. Eu acabei de falar.
Não tem problema o que os outros vão pensar de você sobre aquela situação. Se você puder pedir desculpa a alguém pelo que você fez, reparar o erro que você fez, é um excelente caminho. É um caminho percorrido de paz. E é bom a cura para você e para o seu irmão. E deixe os outros falarem. Ah, mas você vai perdoar aquele que te prejudicou? Vou. Porque o perdão não é para ele, o perdão é para mim. E quando eu tiro o fardo, né, do peso, daquela angústia, tristeza, mágoa, eu fico leve. E eu começo a ver a vida com outros olhos. Mas aí o outro também fica leve. Mas tem um porém. Nós temos que pedir perdão sempre a Deus. Aí é eu e Deus, você e Deus. Eu te perdoo, mas agora está na hora de pedirmos perdão a Deus pelo que fazemos ou fizemos. E é aí que pega, mas é necessário. Quando pedimos perdão e começamos a arrumar o nosso eu, a nossa essência. Pois bem, refletir um pouco. Por uma palavra dita muitas vezes sem intenção ou inteiramente inofensiva. Por um de vossos irmãos, vosso orgulho se fere. Respondeis de maneira áspera e a provocação está feita. Nossa, somos assim, né? Às vezes, não estamos bem. Aconteceu alguma coisa conosco, em casa, no trabalho, e alguém fala alguma coisa e você já devolve naquela aspereza. Sem necessidade, porque o outro não tem culpa do que você está passando. Então, é um momento de você parar, fazer aquela respiração, sabe? Pedir um pouco de paz para você, rezar um Pai Nosso, pedir que Jesus te acalme. E vai rezando o Pai Nosso, pedir esclarecimento para a situação. E logo em seguida, peça desculpa para aquele irmão que você ofendeu. Pois bem, antes de chegar ao momento decisivo, perguntai se estáis agindo como cristão. Que contas prestareis à sociedade se a privardes de um de seus membros? Pensai no remorso de haver roubado a uma mulher o seu marido, a mãe o seu filho, aos filhos o pai e com ele o seu sustento. Quando fazemos maldade, quando enganamos alguém, olha quanta coisa nós fazemos a uma família. Enganamos uma mulher, né? Um homem, enfim, alguém. Aquela mulher é mãe. Logo nós tiramos dela o privilégio dela auxiliar em casa, de ajudar financeiramente seus filhos. E é através da nossa maldade, da nossa ganância, do nosso querer só para nós, deixamos alguém numa situação péssima, emocionalmente, financeiramente, porque queremos só para nós as melhores coisas. Sabe aquela inveja? Porque muitas vezes a pessoa tem inveja, porque às vezes ela com certeza ela pode ter mais do que você, mas ela não tem inveja do que você tem, da sua matéria, das suas pertences. Ela tem inveja do que você é, da simplicidade, da sua caridade, da sua simpatia, da sua empatia. Ela tem inveja também do que você conseguiu e o que ela não tem e não consegue. Olha que quanta coisa boba a inveja, sabendo que a inveja é uma energia super negativa, que adoece cada irmão, a sua família, o seu lar, adoece principalmente o seu lar material, o seu espaço onde você vive, porque você vai emanando aquela energia doente e aquilo vai ficando impregnado nas paredes. Vai chegar um momento que essa energia será tão densa no seu lar que as suas plantinhas vão sentir, os seus animais, os seus bichinhos, seus pets vão sentir. Então não deixa isso na sua casa, não tenha inveja.
tenha paz, agradeça o que você tem, agradeça o outro pelo que ele conseguiu, abençoe o outro. Quando nós abençoamos o outro, nós geramos uma energia de luz, porque é uma energia de amor que se estende àquele irmão. Certamente, aquele que ofendeu deve uma reparação, mas não é muito mais honroso dá-la espontaneamente, reconhecendo os seus erros, do que expor a vida daquele que tem direito de queixar-se? Para que nós temos que fazer essa maldade? Vai reparar seu erro, peça desculpa, peça perdão. Não esqueça, quando você estraga, entre aspas, a vida de alguém, você está fazendo isso com a sua. Vamos tomar cuidado com isso. Quanto ao ofendido, convenho que pode, às vezes, sentir-se gravemente atingido. Seja na sua própria pessoa, seja em relação aos que lhe serão caros. Não é somente o amor próprio que está em causa. O coração foi magoado e ele sofre. Mas além de ser estúpido, jogar a vida contra um miserável, capaz de infâmias, mesmo que mate a este, por acaso a afronta não subsiste, seja qual for? O sangue derramado não provocará maior alarde sobre um fato, que esse falso deve desaparecer por si mesmo, e se verdadeiro deve ocultar-se no silêncio. Só restaria, pois, a satisfação da vingança praticada, triste satisfação que frequentemente já nesta vida deixa causticantes remorsos. E se for o ofendido que sucumbe, onde está a reparação? Não podemos esquecer, ofendemos e somos ofendidos. Isso é verdade. Mas é interessante, Chico Xavier sempre falava, é preferível sermos o ofendido do que ofender alguém. Porque quando você gera essa energia de raiva, ela te adoece e adoece o outro. Quando você faz isso, a sua caminhada começa a ficar feia, no sentido de energia densa, escura. E aí são irmãos que vão ficando a seu lado. E se somos ofendidos, nós levamos para o coração, não tem jeito, né? Aquela energia, aquela tristeza. Mas dali uns dias, 2 dias, 3 dias, a gente já está melhor, fazemos nossas preces, pedimos ajuda e aos poucos nós vamos melhorando. Mas quando fazemos errado, essa energia nos pega. Vamos ser luz e não escuridão. Quando a caridade for a regra de conduta dos homens, eles conformarão os seus atos e suas palavras a esta máxima. Não faça aos outros o que não queres que os outros te façam. Então, sim, desaparecerão todas as causas de discórdias, e com elas as causas dos duelos e das guerras, que são duelos entre os povos. Olha como a sociedade está. Brigamos por poder, por dinheiro, por rancores, e assim vai. Mas esquecemos que todos, qualquer um, todos nós somos filhos de Deus. E como os filhos de Deus somos luz. Mas por que nós queremos oferecer a escuridão? Quando oferecemos a escuridão, nós ficamos na escuridão. Qual é a necessidade disso? Nenhuma. Vamos ser, sim, caridosos, praticar a caridade. E eu já falei, a caridade não é só a comida, a roupa. Não, a caridade é imensa. A caridade é um abraço, é uma palavra. A caridade é você emprestar seu ouvido. A caridade é uma visita num hospital. A caridade é você auxiliar aquele irmão com o evangelho. Nossa, o leque da caridade é tão grande. Mas tudo isso tem que ser feito com muito amor e respeito. Não ir por fazer. E daí
vir a favor, e esse sentimento é muito pobre. Mas faça a caridade com respeito e amor pelo outro e por você. Interessante, né? As palavras, o Evangelho, e que Chico Xavier sempre falava. Não maltrate ninguém. Hoje você maltrata, amanhã será o reverso será você. Eu lembrei de uma história que eu vi essa semana na internet, de um empresário. Ele estava muito bem a sua empresa, né? Tinha um sócio, toda manhã ele ia numa padaria tomar seu café da manhã, saía apressado de casa. E uma vez chegou na panificadora, pediu o café e o pão, e aquele pão não chegou crocante para ele. E ele brigou com a pessoa que atendeu. Chamou o pão de vagabundo. Que pão de vagabundo é esse? Que isso? Que estabelecimento é esse que me serve essa porcaria de pão? Saiu dali. Não agradeceu, nada, saiu maldizendo o local. Pois bem, depois daquilo, passa um ano. E de repente, esse empresário foi à ruína, foi à falência. O seu sócio passou a perna e todas as dívidas da empresa ficou para ele, para o seu CPF. Enfim, ele ficou sem ninguém. A sua esposa lhe deixou, então ficou sem casamento, sem empresa, sem nada. Ficou na rua, vivendo de ajuda. Passou o tempo, ele começou a observar que ao lado dele sempre tinha um pacote com 3 pães. Ele achava que era alguém que tinha esquecido. E ele começou a fazer um teste nos 4 dias. No 4º dia, ele percebeu que o pão era para ele. Ok, ele comeu o pão. Aí um dia ele recebeu a ajuda de alguém, acabou trabalhando como servente numa construção. Então foi o auxílio que ele recebeu. Aí um dia ele apareceu na panificadora e conversou com a pessoa que ele tratou mal. E aí essa pessoa falou para ele, olha, eu já estive aonde você esteve. E alguém todos os dias levava 3 pastéis para mim. Era um menino, era um moço de uns 20 anos. Todo dia ele deixava 3 pastéis para mim. E esses pastéis salvaram a minha vida. E eu, a partir daquele instante, eu resolvi fazer igual. Quando eu fiquei um pouco melhor financeiramente. E quando a minha panificadora começou a dar frutos, eu comecei a espalhar pela minha caminhada 3 pãezinhos todo dia. E aí essa pessoa percebeu a grandeza daquele ato. Os pãezinhos não deixaram ele com fome. E ele começou a mudar. E quando ele começou a mudar, tudo mudou. A energia que tinha com ele foi embora, porque aí ele começou a gerar uma energia de amor e respeito. E sua vida começou a melhorar. Então, vamos pensar. Se você faz bem ao outro, essa energia de respeito volta para você. Se você é maldoso, não tem respeito, você não está preparado para o que está para vir. Pense bem no que você está fazendo. Prefira caminhar com dificuldade, mas com amor e respeito e gratidão a Deus por tudo. Prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, também nós vos esperamos com os braços abertos.
ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição. Queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudarmos o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho, onde se refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Que assim seja. Gratidão, Jesus, por estar conosco. Pedimos a vós que fluidifique a nossa água, coloque o remédio necessário nesta água para todos nós. Abençoe nossos alimentos, nossos lares. Olhai pelos nossos irmãos da listinha que nós apresentamos. Que Jesus Cristo esteja com os irmãos oncológicos, os depressivos. Que Jesus esteja nos hospitais. Que todos recebam o seu abraço de amor. Que assim seja, graças a Deus. Gratidão, meus irmãos, por um momento de estarmos juntos, reunidos fazendo o Evangelho. Espero que vocês tenham gostado. Peço a vocês que deixem um like para mim, se inscrevam no canal, compartilhem este vídeo, deixem suas críticas, seus comentários, tudo isso é benéfico para o meu canal. Porque eu e vocês fazemos um elo de boas energias, de amor, de caridade, de luz. Fazemos um elo, somos uma equipe. Então agora não temos mais como fugir disso, nem eu e nem vocês. Então vamos deixar este canal ir de encontro às pessoas que necessitam do Cristo, do Evangelho, assim como nós, ok? Cris, e aí? O que a Cris deseja a vocês? Muita paz, muito amor, uma semana cheia de luz, como dizia Chico Xavier. Pai, é mais um dia, dai-me compreensão por mais este dia. Que assim seja, meus irmãos. Beijos e até o próximo encontro. Até mais!